Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Pastor Guerra, hoje nós temos um tema jóia demais. Né? Hoje nós temos um tema aqui sobre prosseguir vazio. Né? Então nós vamos falar hoje sobre o texto de 2 Reis 4, de 1 a 7. Nós vamos ler o texto aqui, depois eu vou explicar sobre a questão do vazio aqui. Então o texto fala assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Nós temos aqui uma questão, nós temos 3 tipos de vazios, que é o que nós vamos falar aqui. É o vazio de bolso, o vazio de estômago e o vazio de alma. São 3 vazios, que nós vamos falar sobre eles aqui. Então eu sei que você pode estar aí passando por um desses tipos de vazio, mas nós temos um Deus aí que supre todas as nossas necessidades. O vazio pode ser um dom maravilhoso. Esta é a lição que uma mulher desprovida aprendeu do profeta Eliseu. Há algo sobre o nada que move a mão de Deus. Ele gosta de nos levar a lugares vazios, onde em nada podemos confiar, exceto na sua providência. Se não estamos experimentando a presença e a providência de Deus, será que estamos suficientemente vazios? Não estaríamos demasiadamente distraídos e dependentes de nós mesmos? Essa história nos ensina que vazio é um dom do Senhor. Então, muitas vezes o Senhor até permite que haja um desses 3 vazios aí na nossa vida, para nós podermos buscar ao Senhor e estar com atenção direta para Ele. Então, hoje nós vamos debater aqui sobre esse texto da viúva também, que ela passou por esses 3 vazios, Nós vemos aqui a situação dela, ela perdeu o marido, um vazio da alma no sentido de perda, ela ficou sem sustento, os filhos dela foram levados para cobrir despesa e tudo. Então, a gente vê a questão aqui de um vazio. Vazio de bolso porque ela ficou sem dinheiro nenhum, sem nada. Não é isso? Vazio de alma, de bolso. E de estômago que ela ficou sem nada para comer. Então, ela não tinha nada. Então, nós temos aqui, no contexto, a questão do vazio. Então, nós vamos ver isso aí, Isso. E aí seria muito bom a gente ter a sua participação, não é? Sim. Então você pode ligar para o 3209-3301, que é a opção ali número 1, você deixa gravada então a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação, que a gente, dentro do possível, nós vamos comentar e trazer aqui ao ar, Ou então você pode ligar para o 3253-3320, que é o nosso telefone ao vivo, que vai ser atendido pela nossa produção, e também a sua participação ao vivo vai ser colocada aqui no estúdio para nós podermos ouvir a sua participação e interagirmos aqui juntos. Ou mesmo pelo WhatsApp, que é 84029756.
Mas sempre lembrando para você que no WhatsApp aqui nós não temos como interagir com você, responder aqui pelo celular. Então nós fazemos a pergunta, ou a sua colocação, aqui colocamos no ar e aí a gente responde pelo vídeo, ou seja, direto aqui ao vivo, não é? Então assim, graças a Deus tem entrado muitas perguntas, muitas mensagens. Nem todas dá para nós comentarmos, mas aquelas que são possíveis a gente traz aqui ao vivo. E nós agradecemos desde já a sua participação em cima dos temas que nós temos abordado, e isso faz com que as pessoas assim tenham sido edificadas e tenham gostado daquilo que a gente tem procurado trazer para edificação, né, e para gerar na sua vida restauração e cura. Amém? Pastor Rogério. Eu queria começar comentando, porque você citou 3 vazios. Sim. Né? O vazio de bolso, de estômago e de alma. Sim. E é uma coisa muito interessante, porque a gente poderia até colocar a questão do vazio espiritual, que nesse contexto não era a situação dessa mulher. Sim. Talvez a única coisa que ela tivesse nesse momento fosse a fé em Deus. Né? Inclusive ela colocou que o marido dela temia Exatamente. ao Senhor, né? Tinha então, temor ao Senhor. Primeiro, né? ela já vai... Ela era uma das filhas Sim, dos profetas. com certeza. O marido temia a Deus. E ela foi direto ao homem de Deus. De Deus, Então ela sabia os endereços tudo, né? Sabia. Conhecia tudo direitinho. Tudo direitinho. E é exatamente isso que faz toda a diferença na história dessa mulher. Sim. Então ela vai diante do homem de Deus, crendo que o homem de Deus tinha uma palavra e um direcionamento para ela, algo que viesse de Deus, algo que pudesse solucionar o seu problema. Ela não vai diante do homem de Deus só para colocar uma queixa ou fazer uma murmuração. Sim. Ela vai colocar diante do homem de Deus a sua situação real, exatamente aquilo que ela estava vivendo e em consequências de quê? O que aconteceu para ela estar daquele jeito e quem ela era. Com certeza, né? E é muito interessante que o homem de Deus dá uma palavra, dá um direcionamento, traça para ela um plano específico. E ela cumpre o plano exatamente como foi estabelecido pelo homem de Deus. Aí tem uma colocação que você falou, questão do espiritual. Eu vejo aí até esse ponto espiritual na questão dela acreditar na palavra dele. Exatamente. Não é? Porque é uma coisa sobrenatural. Aí entra o sobrenatural. Isso. E ela acreditar nisso que ele falou, ó, traz as vasilhas e vai encher de óleo, né? Que não é tão fácil Não, assim. quando ele virou e falou, vasilhas vazias, Vazio. não poucas. Então eu imagino que ela deve ter ficado horas e horas pegando vasilhas Vazio, emprestadas. Exatamente. Não é por quê? Até não caber mais dentro de casa. Sim. Porque ela tinha que fechar a porta de casa junto com a sua família. Acreditar naquilo. Não sei o que vai acontecer, não sei de que jeito que vai acontecer, mas eu vou obedecer, porque eu creio que algo pode acontecer. Tipo, eu estou crendo no Deus que eu sirvo, no Deus que vai honrar a fé do meu marido, que tinha uma aliança com o meu marido, no Deus que o meu pai cria e que vai honrar a palavra dele para comigo. Então isso realmente move as circunstâncias e faz com que venha... Só uma colocação, que ela não discutiu e nem questionou. Não. Ela simplesmente obedeceu. Obedeceu. Interessante isso, obedeceu. Então, isso leva essa mulher, essa viúva, para um nível, né, de fé e de espiritualidade que faz toda a diferença. E muitas vezes esse vazio espiritual, ele nos impede de acessar todas as outras coisas e fazer com que, por causa de um vazio espiritual, a gente viva num vazio em todas as outras áreas. Exatamente. Porque tem uma coisa muito interessante, que a gente vai até falar isso aqui mais na frente. Há um buraco dentro de cada um de nós. Com certeza. E esse buraco é do tamanho de Deus.
Ninguém consegue preencher esse buraco. Mas quando esse buraco ele é preenchido, nós passamos a ter um senso de pertencimento e de potencialização em Deus, que acaba nos dando condições de, mesmo experimentando esses vazios, né, esses outros vazios, a gente consiga ver esse direcionamento através de Deus e da palavra de Deus. Que nós estamos falando sobre essa questão do vazio, mas recentemente nós falamos sobre o esgotamento, né? Sim. O esgotamento espiritual, né? As pessoas parece que se esvai, né? Ou seja, todo o seu potencial, tudo um desgaste gerado em função de várias coisas, né? E muitas vezes o leva a um vazio. A um vazio. A um sentimento de todo desprovido de tudo, né? Parece que fui sugado de tudo que eu tinha para oferecer para as pessoas. Você usa até um termo, né? Aspirador, né? As pessoas são aspiradas mesmo, né? Então, eu vejo que esse tema vem complementar, né, essa realidade. Nós temos aqui várias participações já. Nós temos uma participação de uma pessoa que sempre nos acompanha aqui, que é a dona Adrenalina. E ela disse, estou vazio dos dois, de bolso e de alma, né? Então continue acompanhando, porque nós vamos continuar abordando esse tema, né? Temos aqui sempre a participação também do Mário Dantas, lá de Currais Novos, né, do Rio Grande do Norte. Samuel, alguém em quem se espelhar. Pastores precisam aprender com toda a história desse que foi o profeta, juiz e sacerdote, não é? E verdadeiramente ele foi isso, né? Outra notável criação de Samuel foi a escola de profetas, né? E ele via o ensino como alvo primordial para a sua vida, né? Estar vazio de bolso e de estômago é temporário, não é? Eu creio também, viu? Sim. É temporário, não é? E pode levar talvez até uma condenação. O espírito após esse vazio pode ser eterno, né? Então é joia mesmo a participação. Obrigado, viu, pela tua participação, querido. É muito bom a gente ter pessoas assim sintonizadas e na mesma direção, né? Eu queria colocar só uma pergunta aqui, que fala assim: não estaríamos demasiadamente distraídos e dependentes de nós mesmos? Né? Isso é muito profundo no sentido da gente sair, porque ela não fugiu da dependência de Deus. Sim. Não é? Ela dependeu de Deus. E muitas vezes nós estamos tanto na dependência de nós mesmos que esquecemos que nós dependemos 100% de Deus. Não é? O Senhor que é a nossa cobertura, Ele que nos dá, Ele que, né, esses três vazios aí. Sim. E o de espírito também, o Senhor vem, Ele nos dá isso, né? Então, supre todas as nossas necessidades, mas muitas vezes nós caímos nisso aqui, né? Dependência de nós mesmos e esquecemos que nós dependemos totalmente de Deus. A gente tem aqui a participação da Márcia, de Salvador, né? Dizendo, olha, tô ligado aí no programa, tá uma bênção. Obrigado, viu, Márcia? Salvador, Deus abençoe ricamente aí vocês, né? Então tem aqui a participação também do Sandro Lopes. Que bênção é essa rede, glória a Deus por suas vidas. Ele é de Volta Redonda, né? Estado do Rio. Estado do Rio. Okay. Amém. Mas, Guerra, você falou numa coisa interessante, que é a questão da distração, e o Rogério falou numa outra situação interessante, que é a questão do desgaste. Né? E nós abordamos as duas situações, tanto do desgaste quanto da distração. Nós usamos, né, a figura de Elias, né, para simbolizar esse desgaste emocional que acabou gerando esse vazio, tanto espiritual quanto emocional, temor, né? Porque ele realmente se sentiu sozinho, né? Gente, é interessante porque quando um homem da envergadura de Elias, ele chega a temer e coloca e verbaliza que só eu fiquei, né? Senhor, só eu fiquei. E fica pedindo, inclusive, a morte. Isso é sintoma de vazio, não só emocional, como vazio espiritual.
Tipo, ele se sentiu literalmente sugado. Depois de ter feito tudo que ele fez, né? De ver todo o poder que ele viu, né? Manifestar. E aí, tipo assim, e agora? Esse sugado, ele mina as forças, né? Com certeza. Mina todas as forças. O cara sente bem. É um abatimento, desânimo. Desânimo. E aí, uma vez que se prostra, Sim. teoricamente se prostra, aí entra medo, insegurança. Aí vem um caminhão de coisa. Vem um caminhão. Na hora que eu estava falando, eu lembrei de uma música muito interessante que a Ludmilla Feber também canta, e canta com muita propriedade, quando ela diz que depois de uma batalha, né? Então, depois de uma batalha, realmente a gente pode passar por esse desgaste, né? E sentir esse vazio, essa sensação de vazio que tende até a roubar a alegria da vitória. Com certeza. Né? Então, em vez de festejarmos e nos regozijarmos com a vitória, o desgaste é tão grande que a gente acaba se sentindo vazio e perde a oportunidade do regozijo e da alegria da vitória. A outra coisa da distração, nós usamos a figura de Salomão, né? Sim, foi. Quando Salomão, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele realmente se sentiu vazio e vazio emocionalmente. Porque um homem que experimentou tudo, mas se perdeu na distração, né? Ele chega a virar e falar que tudo é vaidade, que é como o vento, né? Então, um homem que perdeu completamente o sentido da vida. Tudo é vaidade, né? E tinha tudo, né? E tinha tudo. Mas ele se perdeu nessa distração. Ele entrou nesse vazio aí, porque entrou aqui, ó. Ele entrou na dependência dele mesmo. Dele. Saiu da dependência de Deus. Aí veio esse vazio dentro dele. Traz a responsabilidade, o controle sobre o seu. Aí pronto. E que acabou coincidindo também com o vazio espiritual, porque ele não mais se supria espiritualmente em Deus, a ponto de sacrificar a outros deuses e levantar altares a ídolos. Nós temos aqui uma outra participação, aliás, várias participações. Né? Bom dia, graça e paz, amados, Deus abençoe vocês. Amados, sou batizado e fico firme por um tempo e depois caio em tentação. Né? Estou fraco, estou vazio na alma espiritual. Meu nome é Marcelo, de Contagem. Já fiz a minha ficha para participar da Clínica da Alma. Amém. Esse é o caminho, não é, que nós orientamos, aconselhamos. Logo você vai ser chamado para ser ministrado. Né? Então, se você que está nos acompanhando, você que é aqui de Belo Horizonte, não é? Você quer e precisa de ajuda para sair dessa realidade, então nos procure. A Clínica da Alma está à disposição de você como um socorro, né? uma rota de fuga, de ajuda para aqueles que não estão dando conta, né, de enfrentar o dia a dia, as lutas, o desgaste, o vazio do qual nós estamos falando hoje. Então a Clínica da Alma está ali na Rua Manuel Macedo, 1324, bem pertinho da igreja, né? A Clínica da Alma é um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha. Nós estamos ali atrás do Hospital Belo Horizonte, no primeiro andar. Nós funcionamos sempre ali a partir das 8 horas da manhã até as 18 e estamos ali disponíveis para ajudar você, né, e poder sermos esse instrumento de Deus na sua vida. Então, você chega ali na nossa recepção e você pede, então, essa ficha de aconselhamento para ser preenchida. Aí depois, logo, nós vamos entrar em contato com você, já encaixando você num grupo de ministrações, onde você vai ser ministrado e experimentar, esse preenchimento, né, que só o Espírito de Deus pode dar. E para isso, né, muitas vezes nós temos feridas não tratadas, não resolvidas, situações, muitas vezes que a gente, sabe aquela expressão que a gente empurra com a barriga, né? A gente, depois eu resolvo, isso não tem nada a ver. Então, nós estamos ali para justamente te ajudar nesse sentido, né? Então, nós temos, assim, buscado de Deus eu peço até que você nos ajude nesse sentido de oração, porque nós temos buscado uma forma
de podermos ajudar as muitas pessoas que têm nos pedido através de e-mails, né? E às vezes até nos lugares onde nós vamos, né? Puxa vida, aqui na região onde eu moro não tem uma clínica da alma, ou não tem pessoas que trabalham nessa área que possam me ajudar, não tem homens e mulheres preparados assim como vocês, embora não existe só nós, né? Existem muitas pessoas no Brasil preparadas para essa área, né? Mas a gente tem assim recebido muitos pedidos de ajuda, de socorro, de lugares assim distantes, né? Tem igrejas, às vezes as igrejas não têm assim a visão que Deus tem dado à nossa igreja, ao nosso líder, ao nosso pastor Márcio. Então nós temos buscado de Deus uma direção, né? Como que nós podemos ajudar, né? Não resolver o problema de todas as pessoas, que esse só o Senhor pode, mas como que nós podemos ajudar ou sermos esse canal na vida de pessoas que moram em outras regiões distantes de Belo Horizonte, né? Que de uma certa forma a gente possa abençoar. Então nós estamos buscando de Deus isso, precisamos da sua ajuda nesse sentido de oração, para que a gente possa ser assim um instrumento, né? Pessoas que moram fora do Brasil e buscam ajuda, e a Rede Super tem sido esse instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, né? Mas no que diz respeito ao nosso chamado, à nossa missão, que é gerar restauração e cura na vida das pessoas, então nós estamos buscando do Senhor uma ferramenta para ajudar nesse processo, viu? Nos ajude em oração, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E aí, pastor Guerra? Amém. Nós vamos falar aqui sobre vazio é um dom do Senhor, não é? Eu vi uma questão aqui, ele gosta de nos levar a lugares vazios onde em nada podemos confiar, exceto na sua providência, né? Então nós colocamos, é um dom de Deus. Em certos momentos, Deus até nos leva a desertos para podermos entender e parar para ouvir Deus, né? Muitas vezes eu creio que o Senhor até permite que certos vazios, um desses aí, aconteça na nossa vida para acordarmos e sairmos desse egoísmo de olharmos só para nós mesmos e não olharmos em redor. Então, muitas vezes, há uma permissão. Então, né, nós vamos falar sobre esse vazio, um dom do Senhor, Rogerinho, para nós aí. Um texto muito interessante, Guerra, que eu posso conectar com esse vazio como sendo um dom. Sim. Quando o Senhor diz que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Sim. Né? Então, a palavra de Deus, ela nos orienta a nos esvaziarmos, mas esvaziarmos de quê? Sim. Né? Uhum. Então, esvaziarmos de nós mesmos. Em muitos momentos você pode pensar assim, como que o vazio pode ser um dom de Deus? Isso depende muito do quanto Deus quer ou de que área você precisa ser tratado por Deus. Sim. Né? Uma das coisas mais importantes nessa questão do vazio como um dom de Deus é a possibilidade de nós começarmos a entender uma necessidade que nós temos. Sim. Se eu só consigo entender que eu tenho uma necessidade de ser enchido quando eu estou vazio, então Deus vai fazer com que eu me sinta vazio, com que realmente eu fique vazio, para que eu receba esse enchimento. Agora, aí você pode falar assim, mas eu não entendi, aonde que isso tem a ver com um dom? É verdade. Já tem gente perguntando aqui, como que esse negócio é dom de Deus? Vamos responder por você, calma, vamos chegar lá. Primeiro é que nós precisamos entender que o dom de Deus é uma habilidade especial que nós recebemos de Deus através do seu Espírito. Sim. Então, eu me sentir com necessidade ou me sentir vazio é um dom de Deus no sentido de que aquilo que está gerando a necessidade em mim seja algo que só pode ser suprido por Deus. Por exemplo, quando eu tenho a ideia de que eu preciso do perdão, essa ideia de que eu estou, né, essa necessidade de ser perdoado,
entender que eu preciso do perdão de Deus, isso é um vazio gerado pelo Espírito de Deus em nós. Com propósito. Com propósito. Não é? Aliás, nada acontece sem propósito. Não. Exatamente. Então, olha bem, se o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é algo que o Espírito Santo de Deus faz em mim, não é? E eu só vou entender isso quando eu me esvaziar de mim mesmo. Quando eu deixar de contar historinhas, quando eu deixar de justificar os meus erros, quando eu olhar realmente para a minha atitude e entender que a minha atitude é um pecado diante do Senhor, quando eu olhar e abrir mão das minhas razões. Olhar para a cruz. Não é? E aí eu vou gerar um vazio em mim. Isto é, nada que eu possa fazer consegue suprir a minha necessidade. E por mais que eu faça, eu continuo vazio, eu continuo necessitado de arrependimento, eu continuo necessitado de perdão. Nada que eu faço me elimina a culpa. Então eu me sinto vazio e esse é um dom de Deus. E aí, o que eu faço? Eu vou ser surpreendido nele, recebendo o perdão que ele me dá, recebendo a salvação em Cristo Jesus, recebendo a paz que excede todo o entendimento, recebendo tudo aquilo que vem junto, né? Quando eu realmente deixo ele me encher, esvazio de mim mesmo. Com certeza. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.